Bom dia! Olá, turminha! Meus queridos alunos do canal Educação, sejam todos bem-vindos, turma! Nós estamos começando a nossa aula. Dê um like para a saúde, turminha! Iniciando a nossa quarta-feira aqui no nosso canal Educação, tá bom? Eu sou a professora Lauriana Queiroz e a gente vai movimentar aqui essas ondas digitais com muito conhecimento, turma. Hoje, dando essa sequência de conteúdo que a gente tem falado, né, sobre saúde, a importância da saúde, como manter, né, nossa saúde, nós vamos abordar um conteúdo também não menos importante, que é falar sobre a imunidade, né, turma? Nós sabemos o quanto que é importante a gente cuidar da nossa alimentação, praticar atividade física, né? Beber bastante água e ter hábitos constantes durante o nosso dia a dia para manutenção da nossa imunidade. Então, turma, estar imune não é apenas você não estar doente, tá bom? Então, a imunidade é algo que se constrói, a gente tem a imunidade inata e temos a imunidade adquirida. Então, por diversos fatores, de diversas formas, nós vamos atribuindo, né, acrescentando para que a nossa imunidade seja fortalecida, esteja fortificada, tá bom? Então, sobre esse assunto que nós vamos falar, tá bom? Essa semana, nós vamos falar sobre imunidade. Bom dia, Profa Dene, tá certo? Bom dia a vocês, nossos queridos alunos aqui do canal Educação. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Todos os polos conectados aqui com a gente, tá bom? A galerinha que tá aqui no YouTube assistindo, tá certo? Bom dia também para vocês. Aos nossos alunos que vão assistir a nossa aula depois, que vão estar aí assistindo a gravação, sejam todos bem-vindos, tá? Galerinha de Dom Inocêncio, muito bom dia também, tá bom? Excelente dia de aula para vocês, bem produtivo, muito abençoado, tá certo? Então, eu quero que vocês venham, participem, interajam, né? Perguntem, tirem dúvidas, façam aí um bom proveito da nossa aula, para que vocês possam aprender muito sobre imunidade, tá certo, turma? E aí, normalmente, a gente não tem o costume de falar sobre imunidade em sala de aula, né, turma? A gente sabe que nós precisamos dessa manutenção da imunidade. Nós sabemos que existem formas diferentes para aumentar a imunidade. E o que vocês fazem aí na rotina de vocês todo dia, tentando conquistar mais imunidade? Será que vocês têm alguma rotina? Será que vocês têm algum ritual? Será que vocês têm algumas fórmulas para aumentar a imunidade? Eu acredito que sim, né? Todo mundo faz alguma coisa no dia a dia tentando aumentar essa imunidade. Por exemplo, hoje de manhã, antes de vir aqui para o canal, quando eu acordo, eu bebo um copo com água em jejum, né? O pessoal diz que traz muitos benefícios. Aí, né? Contextualizando isso na literatura, trazendo isso para bases científicas, né? Diz-se que evidências que quem bebe água em jejum faz aquela limpeza matinal, né, nos órgãos, ajudando a hidratar os órgãos que passaram a noite, né, sem nenhum alimento, mas que continuaram trabalhando. Então, é muito bom beber água em jejum, né? E além de beber água em jejum, turma, eu ainda gosto muito de tomar um shotzinho, né, de vitamina C, né? Ou às vezes a cápsulazinha que dilui. E aí coloco lá na água a vitamina C e bebo, né? Para aumentar a imunidade, até porque a gente precisa de vitamina C. E não achando que eu tomo pouca vitamina C durante o dia, né? Eu adoro laranja, acerola, né?
tangerina, manga, mamão, certo? Então, são alimentos que também são ricos em nutrientes, né? E, em especial, vitamina C, morango, enfim, né? E vocês costumam fazer o quê? Além de praticar atividade física, né, turma? Tem que praticar atividade física também e movimentar o corpo. Vamos lá, vamos começar a mexer aqui falando sobre imunidade, turma. O nosso corpo precisa estar forte, né? O nosso corpo, turma, ele funciona como barreira, né? Precisa funcionar como barreira. A nossa pele é uma barreira natural. A nossa pele, ela protege contra agentes externos de adentrar, de penetrar a nossa pele, de penetrar o nosso corpo, né? E assim torna mais difícil vírus, bactérias, fungos entrarem em camadas mais sensíveis, mais delicadas, né? Mais vitais do nosso corpo. Mas tudo ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor, tudo que tocamos, tudo por todo lugar que nós andamos, né? Existem agentes como bactérias, vírus, fungos, né, e outros micro-organismos que podem nos fazer mal de alguma forma, né? Nos atacar de alguma forma. Eu costumo dizer muito, turma, que às vezes quem tem muita sensibilidade a agentes, né, micro-organismos, até uma poeira de um lugar faz com que você espirre ou faz com que você fique coçando. Tem pessoas que nem perfume de flores aguenta, né? Porque mesmo não sendo sujo, mesmo não sendo algo agravante, mas o próprio perfume forte, né? Pode chegar a sensibilizar, ativar, né? Nessa pessoa e a imunidade ela começa a trabalhar para tentar defender esse corpo desse perfume, né, desse cheiro. Enfim, turma, os micro-organismos eles estão por todo lugar. E nós temos o costume de fazer a limpeza, nós temos o costume de fazer a higiene do lugar. Mas só a higiene ela não é o suficiente, né? A desinfecção, muitas vezes ela também é feita de forma errada. A asepsia, enfim, turma, então nós somos vulneráveis, nós estamos vulneráveis e também por isso, né, que foi se indicado tanto que nós precisássemos usar máscaras em ambientes fechados, em especial, para tentar diminuir aí a incidência, né? E a inclusão, aí, a absorção, inalar agentes que poderiam agravar a nossa saúde, né? Tanto que a gente sabe que quando tiver gripado, quando tiver com Covid, quando tiver com algum tipo de doença que possa contaminar ou ser contaminado por vias respiratórias, inalatórias, a gente vai usar máscara, tá bom? Usar máscara para diminuir tanto a passagem, a proliferação, quanto também a inalação, né? Você receber, você inalar. Beleza, turma? Os anticorpos são proteínas produzidas pelo linfócito B que atuam na defesa do nosso organismo, né? Nós, turma, temos anticorpos e em todos e qualquer momento da nossa vida, né? Os anticorpos, eles vão estar sendo solicitados, né? Eles vão estar sendo convocados para ficar como uma barreira
uma barreira de proteção para defender o nosso organismo, né? Então, quando você passa por algum lugar que venha a riscar, né, sua pele, que venha a rasgar a sua pele, que venha a cortar a sua pele, de alguma forma, você vai ficar ali vulnerável, exposto. Imediatamente é criada uma camada protetora, né? Imediatamente é criada uma camada protetora na sua pele, onde os anticorpos eles vão estar sendo uma barreira, né? Criar uma barreira ali de defesa. Os anticorpos são proteínas, turma, proteínas, né? Que vão atuar na defesa do nosso organismo. Professora, os anticorpos, eles só atuam de maneira externa. O que vocês acham? Só temos anticorpos fora do corpo, né? Cuidando ali do nosso corpo externamente. O que vocês acham? E aí, minha turminha? Do Inocêncio. Então, turma, nós temos anticorpos por todo o nosso corpo, tá bom? Internamente e externamente. E observe, externamente é exatamente dentro desse contexto, né? De estar sempre preparado, pronto para defender o nosso corpo. E aí, turma, os anticorpos, eles vão impedir que organismos patogênicos desencadeiem danos ao organismo, né? Então, esses anticorpos produzidos por nossas células de defesa, né, vão impedir que o organismo patogênico desencadeie danos que lesione, cada vez mais se aprofunde dentro do nosso organismo, nos fazendo mal, certo? Então, eles são produzidos por um tipo especial de leucócito, que se chama linfócito B. São os plasmócitos quando eles estão maduros. E é produzido pela medula óssea e distribuído pelo corpo, pelo sistema linfático. Gente, faz todo sentido, né? No caso de um câncer, né? No caso de um câncer que precisa de transplante de medula óssea, né? Então, inclusive, turma, quem aí já foi doar sangue, né? Que tem a idade de doar sangue, provavelmente já tenha sido também questionado sobre a doação de medula, né? De medula óssea. E é muito bom também a gente falar de imunidade, porque a gente pode contextualizar e trazer também essa importância de sermos doadores, né? Eu sou doadora de sangue, eu sou doadora de medula e eu sou doadora de órgãos, né? Então, para isso, para ser doadora de sangue ou de medula, você faz um cadastro lá no Hemop, tá bom? Que é o centro de hemodinâmica, onde se coleta sangue e também se despacha sangue para todas as pessoas que precisam. E você faz seu cadastro, atualiza o seu cadastro, coloca lá seu telefone, seu endereço, né, seu e-mail, fontes que você pode ser localizado para, em uma determinada situação, se for o caso de compatibilidade, você ser convocado para fazer essa doação de medula ou de sangue, né? De sangue você pode ir de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, né? Para fazer essa doação de sangue, se você tiver apto, se você tiver idade, se você tiver com boa saúde, tá bom? Então, no caso de ser doador de medula óssea, tá bom?
para ajudar no tratamento de uma pessoa que tem câncer. Por quê? Quando você vai fazer a sua doação de medula óssea, é a partir daquela medula que vai ser criado, turma, que vai ser produzido, estimulado a proliferação de novas células, né, de linfócito B, ou seja, de anticorpos. E aí o corpo começa a reagir. E aí o organismo começa a criar força, imunidade. E com isso, as chances de recuperação, as chances de força, né, de recuperação, elas aumentam, elas ampliam as chances de cura, né? Então, é muito importante que a gente saiba todo esse processo, como ele acontece, para a gente entender melhor e para a gente poder ajudar, certo? Então, é produzido pela medula óssea, né, o linfócito B. O linfócito B são os plasmócitos quando estão maduros e eles vão atuar aí, né, como anticorpos no nosso corpo. Esses anticorpos, turma, eles vão ser distribuídos pelo corpo todo via sistema linfático, através do nosso sangue, né, que percorre todo o nosso corpo. Também chamados de imunoglobulinas. Os anticorpos são formados por 4 subunidades ligadas entre si, que dão aos anticorpos uma estrutura semelhante de um Y, né? E aí a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada tipo de imunoglobulina, tá bom? Turma, numa situação de doação de sangue, né, numa situação de transplante de medula, há uma grande diferença, tá? Há uma grande diferença. A doação de sangue, você pode fazer até 4 vezes por ano, né? Até 4 vezes por ano ou mais. Dependendo se for doação de um homem, né? De um homem adulto, saudável, disposto, esse homem pode doar sangue até de 2 em 2 meses, tá bom? Mas o mínimo aí que a gente coloca possível é de 4 doações de sangue por ano. Assim que você se coloca voluntário para ser doador de medula óssea, né? Voluntário quer dizer, você doa se você quiser, né? Você faz se você quiser. E também há a grande necessidade de haver compatibilidade, tá? O que é muito raro, tá? Não é impossível, mas também não é fácil. Então, para eu ser compatível com outra pessoa que precisa de medula óssea, há uma grande seleção. Como poucas pessoas são doadoras de medula óssea, então fica ainda mais difícil conseguir fazer essa busca. Quanto mais doadores de medula, mais fácil seria encontrar essa compatibilidade, tá bom? Então, há essa grande dificuldade de conseguir pessoas que sejam compatíveis umas com as outras. O bom seria se todos nós tivéssemos, né, esse cadastro, tivéssemos essa oportunidade de ser voluntários para que outras pessoas também pudessem conseguir saúde, né, conseguir se recuperar de um tratamento quando fosse necessário. E eu posso garantir para vocês, né? Tem quantos anos que eu sou voluntária de medula óssea, turma? Acho que uns 15 anos eu sou voluntária. Se não for 15, são 12. E eu nunca fui solicitada, né? Nunca fui solicitada, mas quem sabe? Deus que sabe, né? E aí, turma, vem também o caso de doação de órgãos, né? No caso de doação de órgãos,
eu não tenho onde anotar, eu não tenho onde escrever e eu também não posso falar, né? Porque você só vai ser doadora de órgãos se venha acontecer um caso, né, extremo, e aí a sua família precisa estar sabendo, consciente desse seu desejo e, por acaso, venha acontecer alguma coisa, você pode ser doador de órgãos, né? Enfim, turma, falando de anticorpos, né, falando de imunidade, falando de sangue, falando de corpo, de organismo, a gente pode ter aí várias abas de conhecimento, né, sendo abertas para poder ampliar esse conhecimento, para fazer com que vocês compreendam como a saúde se conecta, né, como a saúde se interliga, como falar de nutrição pode afetar na imunidade. Como falar de educação física, de atividade física, e ela se conecta à imunidade, né? Como a gente falar de idade? As pessoas mais jovens, né, as crianças, elas têm mais imunidade do que aqueles adultos. Nem sempre, nem sempre. Né? Nós sabemos que os recém-nascidos, os bebezinhos, eles nascem sem imunidade. Uma imunidade ali básica, só da mãe, né? Onde ele estava conectado pela placenta. E depois que nasce, ele começa a ser envolvido pelo ambiente, ele começa a receber estímulos para começar a desenvolver a imunidade dele. Assim como também ele começa a receber vacinas. As vacinas, turma, elas têm o poder de aumentar a imunidade dessas crianças, desses jovens, né, dos adultos, dos idosos. E as vacinas, turma, elas auxiliam, elas ajudam na criação, na produção dos anticorpos, tá certo? Não só as vacinas, mas também viver, né? Viver vai fazendo com que você aumente a sua imunidade. E aí tem a famosa imunidade T. Vocês já ouviram falar da imunidade T? Sabe qual é a imunidade T, né, Flá? Flavilto, nosso diretor técnico. O Flavilto, ele sempre sabe... Sabe não, Flavilto? Tu sabe, Flá. Flavilto sempre está conectado aqui. Parece que eu penso já com o pensamento do Flavilto, né? A imunidade T, aquela imunidade que a mãe coloca o menino no... Não, Flá. É a imunidade terra. Que menino tem que pisar no chão. Menino tem que ter contato com a terra, né? Tem que ser estimulado. Não é ser sujo, né? Ser exposto lá, colocado de qualquer jeito. Mas criança precisa ter contato, né? Com um animalzinho de estimação, precisa ter contato com o quintal da casa, com as plantas. A criança, ela não pode ser criada dentro de uma bolha, né? A gente costuma dizer. Não pode colocar uma criança ali rodeada de cuidados a ponto de não estimular os anticorpos nessa criança. Ela não vai criar defesas, né? O corpo dela não vai produzir defesas, a gente costuma dizer. E é real, né, turma? Realmente, crianças de interior, crianças que tiveram a oportunidade de crescer no meio do interior, né, do sítio, da fazenda, elas têm outro contato, elas têm outro poder de imunidade corporal, né, bem maior do que de crianças criadas dentro de casa, no apartamento, né, que não toca no chão, que não corre, que não tropeça, que
que não banho de piscina, que não banho de rio. Enfim, turma, são várias formas aí da gente aumentar a nossa imunidade. Então, os anticorpos, eles são produzidos quando um antígeno, tá bom? Que nós chamamos de antígeno. Opa! Substância capaz de desencadear a resposta do sistema imune, entra no organismo e ocasiona a diferenciação do linfócito, que passa a sintetizar essas proteínas de defesa em grande quantidade. Então, turma, imaginem vocês uma situação de alergia, né? Uma situação alérgica simples. Você entrar dentro de uma casa que estava fechada por um ano. Você entrar dentro de uma casa que estava fechada por um ano. Ou você entrar em uma casa que tem muita poeira, resumindo, né? Que lá está cheio de poeira. Qual é o estímulo que o seu corpo vai ter? Você vai respirar, seu corpo ali aberto, né, exposto a uma situação. O que vai acontecer? Você vai dar um grande espirro, né? Hachi! Aquele espirro para tentar, né, sair tudo ali e você começa a espirrar. Ali, turma, é um antígeno, né? Aquela substância, aquele momento ali começa a mexer ali no seu organismo, começa a induzir você a produzir, né, anticorpos. E aí, turma, nesse caso, nessa situação, começa a sintetizar ali as proteínas de defesa para tentar liberar você, né, resguardar você, proteger você de uma situação ainda mais grave. Nesse momento, são produzidas também células de memória que ativarão a resposta imunológica quando o organismo for exposto novamente ao antígeno, tá bom? Deixa eu ver. Bom dia, Lilian Ferreira. Deixa eu ver aqui outro caso, outra situação. O vírus da catapora, por exemplo, né? No vírus da catapora, quando você é criança, quem aí já pegou catapora alguma vez? Quem já teve aí? Quando você é criança, a maioria das crianças, né, naquela faixa etária ali de 5, 7 até 9 anos, muitas vezes pega catapora, né? Ou pegava. E aí, turma, você passava ali um bom tempo em casa para não expor os coleguinhas, né, os amigos, a essa doença. E aí, quando você pega a doença, né, você fica imune a ela. Então, uma vez você exposto, o seu corpo ele cria uma memória imunológica, uma resistência, que você não pegaria novamente o mesmo agravo, a mesma doença, né? E aí você acaba resgatando essa memória imunológica em outro caso, em outra situação, caso você venha a ser exposto novamente, certo? Outro exemplo que foi detectado inicialmente, mas que depois as evidências, os estudos, a quantidade de casos foi vendo que não era exatamente daquela forma que acontecia. As pessoas que estavam sendo infectadas pelo Covid, né? Pelo Covid-19. No começo da pandemia,
as primeiras pesquisas, as primeiras situações começaram a dizer que quem fosse contaminado pelo Covid-19 passaria um período de 3 a 6 meses sem se agravar novamente, né? Sem recontaminação por aquele vírus. Vocês ouviram falar? Então, uma vez exposto ao vírus, de 3 a 6 meses você estaria livre, né? Você estaria imune à Covid-19. Com a quantidade de casos, com a quantidade de situações que foram sendo abertas, né, ampliadas aí, foi observado, turma, que não, né? Que infelizmente você estaria exposto e que você poderia se recontaminar. E aí foi vários casos, né? Várias situações acontecendo, até que de fato a gente sabe que inclusive a vacina, quando chegou a vacina do Covid, nós já sabíamos que a vacina ela não ia deixar você 100% imune a adoecer de Covid, mas que você que você aumentaria a sua imunidade, a sua resistência, para que aquela doença não se agravasse tão profundamente no seu organismo ao ponto de levar você a óbito, né? A se agravar ao ponto de vir à morte, mas que você continuaria podendo se contaminar com esse vírus. Então, turma, são várias situações do nosso dia a dia em que acontece esses agravos relacionados à imunidade. Cada anticorpo atua de forma específica, ligando-se apenas a um determinado antígeno. É uma situação, turma, de chave e fechadura. Se eu tenho um anticorpo, ele vai se conectar com aquele antígeno. Se eu tiver o antígeno A, ele só vai se conectar ao anticorpo A. Não tem como ele se conectar com o anticorpo D com o antígeno A. Assim sendo, os anticorpos produzidos para determinado organismo não reagem com outro antígeno, ou então vai reagir apenas fracamente, né? Ligeiramente ele pode reagir, mas não vai ter grandes efeitos. Quando você precisa de um antígeno, quando você precisa de anticorpos para atuar naquele antígeno, eles precisam ser compatíveis, tá bom? Ao ligar-se ao antígeno, o anticorpo pode desencadear a sua destruição, sua inativação ou ainda realizar a sinalização para que leucócitos movam-se até o local e realizem a fagocitose, tá bom? Então, turma, muitas vezes, olha só, quando a gente faz um exame de sangue, né? Muitas vezes quando a gente faz o exame de sangue, nós estamos adoecidos, né? A primeira coisa que você faz quando vai num hospital, numa clínica, conversar com o médico e dizer que está sentindo alguma coisa, né? Olha, doutor, eu estou sentindo uma dor muito forte, muito profunda, e essa dor já perdura por uma semana, eu não tenho me sentido muito bem, e agora eu comecei a ter febre de tantas e tantas horas. Aí o médico vai fazer o quê? Vai solicitar um exame de sangue, né? Por que o médico vai solicitar um exame de sangue? Nas consultas, por que o médico solicita exame de sangue?
Vocês sabem, turma? Pra quê? Opa. Exame de sangue. Pra quê, turma? Em uma situação, um agravo de saúde, por que que o médico solicita o exame de sangue? Quem aí me disser ganha um like. Flá, bora dar 2 minutinhos para a galera pensar, discutir? Cadê os polos que estão conectados com a gente? Hi, peoples! Uau! Turma de Baixa Grande do Ribeiro, Dom Inocêncio, turminha de Pimenteiras, Prata do Piauí, Uruçuí. Bora lá, quero ver vocês aí interagindo, tá bom? Por quê? Por que que vocês acham que o médico pede um exame de sangue? Por que que depois de uma consulta, o médico vai pedir um exame de sangue? Coloque aí para mim no chat. 2 minutinhos na tela, viu, Flá? Já já a gente volta para compartilhar aí com vocês essa resposta. Eu quero ver. Movimenta aí. Muito bem, turma. Então, há diversos tipos de situações, né, em que há necessidade de solicitar o exame de sangue. Num caso de consulta, porque você vai ao médico procurar o tratamento, por você já estar sentindo alguma coisa, ou caso você vá fazer um check-up, né? O médico também solicita os exames de sangue para poder detectar, para poder fazer uma avaliação melhor da sua saúde. Então, para avaliar a saúde de uma maneira geral, né, já que você foi ao médico e precisa saber como é que você está de fato e examinar o seu sangue, vai dar essa possibilidade mais aprofundada de certeza de como é que está o seu corpo reagindo, né, por dentro. Então, turma, se houver um sintoma de febre, se houver sintomas de fadiga, de fraqueza ou outros tipos de agravo,
fortalecem a necessidade do médico solicitar um exame de sangue naquele exato momento. Então, vai identificar se houver algum tipo de bagunça dentro do seu corpo. Vai identificar se houver, de alguma forma, alguma infecção, né? Algum tipo de anemia, algum tipo de hemorragia, algum tipo de anemia, algum tipo de alergia ou algum outro tipo de agravo relacionado ao sangue, que logo, com a alteração dos números, com a alteração dos níveis que ele vai detectar na leitura desse exame, ele vai ter mais certeza de como diagnosticar, fazer um diagnóstico para poder lhe tratar. Então, os médicos solicitam os exames de sangue para poder analisar melhor como é que está a saúde. Através dos exames de sangue, ele vai descartar ou vai ver que realmente existe algum problema na sua saúde, né? Então, facilmente o médico vai detectar se tiver alteração de plaquetas, né? Então, se houve alteração de plaquetas para mais ou para menos, a sua imunidade ela está afetada, né? Ou o seu corpo ele solicitou mais sangue para poder tentar combater uma determinada infecção. Facilmente, rapidamente, o médico também vai conseguir detectar se houver uma alteração na glicose. Se tiver a menos, se tiver a mais do que o normal, o médico também vai conseguir diagnosticar rapidamente e conseguir atuar, conseguir fazer um tratamento adequado. Bem como também, turma, outros tipos, né, de situações em que o corpo ele vai reagir e na leitura do exame de sangue, o médico vai conseguir diagnosticar e fazer essa interferência para que você seja tratado de uma forma assertiva. No caso de um câncer, no caso dos leucócitos, né? No caso de plaquetas, no caso... Então, vão ter vários tipos de leitura, né? De exames de sangue para ser feita a leitura e após a identificação do que está sendo agravado, é possível fazer o tratamento adequado. Então, é por isso que numa situação de consulta médica, por conta de algum agravo, é imprescindível a solicitação do exame de sangue, porque através do exame de sangue é possível a gente identificar várias coisas, inclusive no check-up, né? No check-up, quando você vai para uma consulta esporádica, o médico, na primeira oportunidade, ele vai solicitar esses exames de sangue, tá bom? Então, eu acredito que vocês não tenham aí passado um ano sem ir ao médico, sem que ele tenha solicitado um exame de sangue. O exame de sangue, turma, ele é muito importante, tá bom? Vocês têm o costume de fazer exame de sangue? Quando vão ao médico, tem o costume de fazer? Ele sempre solicita? Sim, né, turma? Sim ou não? Em virtude da propriedade dos anticorpos de defenderem o organismo, o homem criou formas de promover essa imunização. Então, vendo que o corpo por si só, ele não conseguiria reagir ao ponto de se recuperar ou de se defender sozinho, né, por ele próprio, o homem foi estudando, o homem ele foi vendo formas,
foi vendo as necessidades, estudando e começou a ver formas de promover a imunização através do soro e através da vacina. Existem duas grandes diferenças, turma, entre soro e vacina. Vocês sabem qual é a diferença? Eu vou mudar aqui. Vocês sabem qual é a diferença? Soro e vacina. Qual é a diferença, turma? Qual é a diferença entre soro e vacina? Marca texto. Quem souber aí ganha um like. Ganha 2 likes, um meu e um do Flavilto. Eu empenhorando aqui o like do Flavilto. E aí, turma, qual é a diferença de soro e vacina? Quem me responder ganha 2 likes. Vamos deixar aí 2 minutinhos, Flá? 2 minutinhos, aí a gente vem para finalizar a aula. Muito bem, turminha. Cadê vocês aí dos polos? Galerinha conectada com a gente. Quem participou, quem tá aí de olho, né? Interagindo, participando, entendendo, já deve ter ligado, né? Que o soro, ele é solicitado para o uso quando acontece uma situação necessária. A vacina, turma, ela vem como forma de prevenção, antecipando a imunidade para que o organismo ele não fique debilitado ou ele sofra com aquele tipo de doença. Então, turma, esses 2 pontos são muito diferentes e eles vão fazer total diferença na necessidade do uso. No caso da vacina, consiste na injeção de antígenos mortos ou atenuados a fim de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e células de memória. Então, turma,
A vacina ela vem para estimular o sistema imunológico, certo? Vem para ativar uma imunidade. Quando houver necessidade, o seu corpo já vai ter uma memória imunológica, tendo mais resistência para não sofrer com aquele agravo. Então, uma vez se o corpo for exposto novamente ao mesmo tipo de antígeno, ocorrerá uma resposta imune rápida, impedindo o desenvolvimento de doenças. E é bom a gente observar que existem injeções com antígenos mortos e com antígenos atenuados. Por exemplo, existem vacinas que você vai tomar e você não vai sentir nada. Existem vacinas que você vai tomar e você não vai sentir nada. Nem parece que você foi tomar uma vacina. Existem outras vacinas que o antígeno ele vem atenuado, ele vem vivo e ele entra no seu corpo ali, ó, botando a casa para tremer. Aconteceu muito com quem tomou a vacina da AstraZeneca, né? Quem tomou a Pfizer, quem tomou a Janssen, né? Não sentiu tanto como quem tomou a AstraZeneca, né? A AstraZeneca, ela bagunçou, fez um vendaval no corpo das pessoas. Teve aquela sensação de febre, de calafrio, de dor no corpo, mas que depois foi passando, né? 2 dias você já estava bonzinho e vacinado. O soro, turma, por sua vez, consiste na injeção de anticorpos prontos que atacarão imediatamente. Imediatamente ele vai atuar ali no antígeno. Nesse caso, o corpo não necessita produzir células de defesa. Nesse caso, o corpo ele não vai precisar de 1 mês, 1 semana para produzir células de defesa. O soro, ele vai atuar agora, já. Ele é considerado uma forma de imunização passiva, diferentemente da vacina que é ativa. O soro, turma, ele vai atuar agora, como por exemplo, numa picada de cobra. Uma picada de cobra, né? Uma picada de cobra peçonhenta, venenosa. Então, o Instituto Butantan, que é muito conhecido, muito importante no Brasil, né? O Instituto de Pesquisas do Butantan, eles fizeram essa seleção, essa necessidade de estudos para usar o soro. Então, se por acaso você for picado por uma cobra peçonhenta, então você vai identificar essa cobra, né? Se você puder identificar, se você puder ver, tiver visto qual foi a cobra, aí você vai dizer e eles vão lhe dar o soro para poder atuar no seu corpo e você conseguir esse tratamento e não ficar vulnerável, né, a um agravo, um incidente maior por conta dessa situação, né? Então, o soro é uma injeção de anticorpos prontos que vão atacar imediatamente o antígeno. Beleza, turma? Eu tô indo por hoje. Eu estou indo por hoje. Mas sexta-feira eu estou aqui de volta. Tá bom? E sábado é aula, tá bom? Nós estaremos aqui sexta e sábado, sábado letivo, tá bom? Correspondendo à aula de quarta-feira. Turma, um beijo grande para vocês. Até a nossa próxima aula, próximo encontro, sexta-feira eu estou de volta, movimentando esse canal aqui com vocês e o Flavilton. Até a próxima. Tchau, tchau.